Aqui quem fala é o Anderson Proença e a trivia de hoje é sobre o jogo Street Fighter 2 The World Warriors, lançado pela Capcom em 1991. Passado mais de 30 anos do seu lançamento, o sucesso de Street Fighter 2 contribuiu para a popularização dos jogos de luta durante a década de 90, com uma jogabilidade que ditou as regras de como seriam os jogos do gênero dali em diante, mostrando uma qualidade gráfica inovadora e uma trilha sonora marcante criada pela compositora japonesa Yoko Shimomura, colocando Street Fighter 2 no livro Guinness World Records como o jogo de luta mais copiado de todos os tempos e jogo de arcade de luta ou operado por moedas mais vendido de todos os tempos, conquistando uma legião de fãs mundo afora. Esse é o 14º título da Capcom a utilizar a placa de sistema de arcade CP System. Melhorou vários dos conceitos introduzidos no primeiro jogo, incluindo o uso de golpes especiais baseados em comandos e uma configuração de controle com 6 botões. Criou muitas tendências que são seguidas até hoje. Uma das principais é o sistema de combos, que surgiu por causa do erro no jogo. O problema fazia com que alguns golpes pudessem ser realizados em sequência sem deixar o adversário se defender. Essa ideia foi aperfeiçoada nas outras versões do jogo e acabou se tornando uma marca dos games de luta como um todo. E um fator importante que o diferenciava dos outros jogos, que seus personagens não se resumiam só ao estilo de luta, eles tinham uma motivação para participar do torneio, que era composto por 8 guerreiros representando as seguintes nações. Do Japão, Ryu é um karateka à procura de se tornar o verdadeiro guerreiro. Ryu já tinha ganho o primeiro torneio mundial ao derrotar o lutador tailandês Sagat. Dos Estados Unidos, Ken é um karateka que entra no torneio para testar suas habilidades, encorajado pelo companheiro de treino e rival Ryu. Da China, Chun-Li, uma lutadora de Kung Fu que trabalha como oficial da Interpol à procura de vingar a morte do seu pai. Dos Estados Unidos, Guile, um ex-militar das Forças Aéreas que quer derrotar o homem que matou Charlie, seu melhor amigo. Luta usando uma combinação de diferentes artes marciais. Do Brasil, Blanca, um homem fera criado na selva amazônica. Desenvolveu um estilo de luta baseado em movimentos de animais e tem o poder de criar descargas elétricas. Da Índia, Dalsin, um mestre de yoga pacifista que entrou no torneio para ganhar dinheiro para ajudar sua pobre aldeia. Da União Soviética, Zangief, um lutador de sambo, entrou no torneio apenas para representar o seu país. Do Japão, Honda, um lutador de sumô que participa do torneio para provar que o sumô é o melhor estilo de luta do mundo. E os chefes do jogo são compostos por 4 guerreiros representando as seguintes nações. Dos Estados Unidos, Balrog, um pugilista que foi o melhor lutador de boxe do mundo e foi banido por deixar seus adversários gravemente feridos pela sua violência e entrou no torneio para voltar a competir. Da Espanha, Vega, estudou touradas, uma tradição cultural do seu país. Depois ele foi para o Japão e aprendeu ninjutsu, arte marcial no qual virou um mestre, um estilo que ele acreditava se adequar à sua agilidade natural. Da Tailândia, Sagat, um mestre de Muay Thai que ficou com uma enorme cicatriz no peito, feita por Ryu na final do torneio Street Fighter anterior, busca vingança e seu prestígio de campeão de volta. E por fim, também da Tailândia, M. Bison, o líder da organização criminosa Shadaloo. Tudo que o move são seus desejos narcisistas de possuir mais poder, seja ele físico ou mental. Usa um poder misterioso conhecido como Psycho Power. O lutador Balrog é uma clara alusão ao boxeador Mike Tyson. O fato preocupou os desenvolvedores na época, pois no começo o personagem se chamava Mike Bison. Então, para a versão do ocidente, a Capcom trocou o nome de 2 personagens para evitar qualquer tipo de processo pelo uso indevido da imagem do atleta. Já o personagem M. Bison era chamado originalmente de Vega no Japão. O que acontece é que, devido aos vários idiomas, o M de Bison acabou tendo vários significados. No Brasil, por exemplo, era comum chamá-lo de Mr. Bison ou Mestre Bison.
As pronúncias e nome dos golpes eram todos modificados pelos jogadores, devido à baixa qualidade dos áudios das vozes dos personagens, que acabaram criando apelidos para várias técnicas, como por exemplo, a cabeçada Super Zutsuki do personagem japonês Honda ficou conhecida por aqui como Cuscuz. O poderoso Spinning Pile Driver de Zangief foi batizado de Pilão, e o Flash Kick do Guile era chamado de Facão ou Gilete. E um dos golpes que mais sofreu com a interpretação foi o Tatsumaki Senpu Kyaku de Ryuken, que acabou virando Ataque das Corujas ou simplesmente Tek Tek Tug. Ao término da luta, o personagem Ryu dizia ao seu oponente: "Você precisa derrotar Shang Long para ter uma chance." Mas o Shang Long não era um personagem ou um lutador. Na verdade, a versão do ocidente traduziu de forma errada o nome do golpe Shoryuken e deu origem à lenda do misterioso mestre de Ryu. O fato tomou uma proporção ainda maior quando a revista Electronic Game Monthly publicou em 92 uma matéria afirmando que Shang Long existia e que era possível jogar com o misterioso personagem. Para conseguir, o jogador precisava sobreviver 10 rounds contra o M. Bison sem causar ou tomar dano. E muita gente acreditou, quando na verdade só era uma trollagem de 1º de abril com os fãs do jogo. Depois de se tornar um sucesso nos fliperamas, não demorou para que Street Fighter chegasse aos consoles caseiros da época. A versão de Super Nintendo foi lançada em 1992, vendendo mais de 6,3 milhões de cartuchos, fazendo dela o título mais vendido da Capcom pelas próximas 2 décadas e o seu jogo mais vendido em uma só plataforma. O jogo de luta também teve uma versão exclusiva para o mercado brasileiro, portado para o Master System, que foi o único console 8-bit a ter uma versão oficial do jogo feita pela empresa brasileira Tectoy, que começou a programar sem o apoio da Sega, mas conseguiu a aprovação da Capcom e lançou o jogo em 1997. Obviamente, o jogo sofreu vários cortes devido à limitação do hardware do Master System, assim como a jogabilidade que usava apenas o controle de 2 botões. Ainda assim, o título se manteve bastante fiel ao conceito original do game, com um resultado impressionante para as capacidades do videogame. Inspirado pela popularidade do jogo de fliperama, o filme Street Fighter: A Última Batalha, lançado em 1994, foi uma das primeiras adaptações de games para o cinema. O longa contou com a participação das grandes estrelas de Hollywood Jean-Claude Van Damme como Guile e Raul Julia como Bison, e também adaptou o filme para um novo jogo de fliperama desenvolvido pela Incredible Technologies, chamado Street Fighter The Movie, lançado em 1995. Mas não parou por aí. Outras adaptações surgiram, como o filme de animação japonês chamado Street Fighter 2: O Filme, lançado em 1994, dirigido por Jizaburo Tsuji, que também dirigiu o anime produzido pela empresa japonesa Group TAC, chamado Street Fighter 2: Victory, lançado em 1995. E a versão canadense-americana do desenho produzida pela Invision Entertainment chamado Street Fighter The Animated Series, lançado em 1995. Diz aí nos comentários qual o seu personagem e adaptação favorita do jogo. Se gostou do conteúdo, curta e nos siga, e até a próxima trivia.